Muito bem, pessoal do grupo 9, o Emanuel, a Gabriela, o Gerson, a Isabela, o Matheus, o Victor e o Vinícius. Parabéns pelo trabalho, gostei, um trabalho seguro, um trabalho correto, traz os elementos principais, traz algumas, a maior parte das vezes, abordagens clássicas, né, dentro de cada linha de evidência. Então estão de parabéns, né? Trabalho cuja estrada, né, pelo qual vocês percorreram aí, né, para desenvolvimento do trabalho, digamos, um caminho seguro. Vocês optaram sem muita tentativa, né, de buscar, né, ferramentas menos tradicionais, o que traz, então, um trabalho realizado com bastante competência e correção, né? Mas, obviamente, é um trabalho como esse, com esse tema interessantíssimo, especialmente para mim, que trabalho na região com poluição, eu vi que, puxa, deixou de fora uma oportunidade interessante de trazer algumas ferramentas, especialmente da análise química, né, de avaliação, por exemplo, de testemunhos, né, para ver, né, a evolução histórica, né, dessa contaminação por metais nesses rios que no passado foram muito afetados e, pelo que eu entendi da apresentação, trabalhos recentes têm mostrado que está voltando a ser afetado, porque em algum momento a CETESB apertou o cerco ali, né, quando o Cubatão começou a ficar mundialmente famosa como o Vale da Morte, começou a controlar fontes ativas de poluição e efetivamente houve uma melhora da qualidade ambiental no estuário de Santos, e me parece que agora está decaindo de novo pelos dados aí, pela informação que vocês trazem na apresentação, e que eu acredito que seja verdade. Então, poderia ter enriquecido, né, com avaliação histórica de testemunho, para ver ao longo do tempo como variou essa contaminação de metais através de uma coluna de sedimento, né? Poderia ter trazido a avaliação com comparação com valores background na região. Tem muitos estudos de avaliação de metais, os valores background da região, né? Os valores naturais, né, de metais para a região. Então poderia ter sido proposto, né, uma análise de fator de enriquecimento. Foram ferramentas que a gente estavam lá discutidas, né, nos artigos que eu disponibilizei para vocês, né, no texto wiki entrou, né, algumas dessas ferramentas, o texto coletivo que vocês produziram. Então acho que o trabalho é bastante correto, foi muito bem feitinho. Acho que ele é redondo, né? Tem uma arestazinha que eu quero discutir mais tarde, mas ele é muito redondo, né? Um trabalho muito bem feitinho, então vocês estão de parabéns, mas de repente poderiam ter, né, complexificado um pouco mais o trabalho. Sempre traz riscos, né? Se a gente quer fazer uma coisa um pouco mais, né, complexa, isso tem um custo, o custo de se arriscar, né, em coisas mais difíceis. Mas, então, enfim, acho que nesse balanço que o grupo encontrou aí, eu acho que o saldo é bastante positivo, o trabalho está muito interessante, muito bem feitinho, muito bem escrito, muito bem organizado, muito bem fundamentado. Um aspecto aqui que eu gostaria de registrar é
os objetivos do trabalho é o essencial, né? Muitas vezes, eu confesso aqui que na introdução eu vou lendo de forma mais diagonal, só para ver se não tem uma coisa que foge muito do escopo, mas quando eu chego no objetivo eu paro para ler com muita atenção. E aqui o objetivo desse estudo simplesmente não reflete o trabalho, né? Porque vocês falam analisar a biodisponibilidade de metais, eu descartaria o pesado, metal nunca é pesado, não existe metal leve nem metal pesado, mas tudo bem. Metais pesados na fauna do sedimento do rio da Onça, o rio Quilombo, tá, nas análises de frações menores. Então faltou dar um pouco mais o aspecto de integração, né? Avaliar a biodisponibilidade, sim, mas também concentrações de contaminantes, se essas concentrações causam toxicidade e se essa toxicidade reverbera em efeitos ecológicos, né? Digamos que é a escadinha clássica das 3 linhas de evidência dos métodos integrados. E aí no objetivo específico, ele mais enxuto e limitado do que o objetivo geral do trabalho, onde só fala de análise química, né? E nas frações lábeis. Então, os objetivos mereciam sim uma revisão aí mais profunda, né, do estudo, como, né, vocês materializaram os objetivos, porque claro, ficou aí lendo o trabalho, obviamente que há os objetivos, né, de aplicação dos métodos integrados, tudo, eu compreendi, né, toda a essência do trabalho, mas na hora de descrever o objetivo, ficou, me parece, bastante distante do que é o trabalho que vocês, né, produziram. Então, só esse cuidado. Normalmente, quando a gente tem muita coisa, né, para ler, a gente participa de banca e muito trabalho para ler, dissertação e tese, e TCC, e avaliação de artigos científicos, né, de revisão, no processo de revisão por pares. Um dos aspectos centrais que a gente presta muita atenção nos estudos são os objetivos, para a gente entender o trabalho, né? A primeira coisa é entender o trabalho. E lendo esses objetivos que vocês produziram, uma pessoa não ia entender o trabalho de vocês, ia achar que era um trabalho de análise química e ponto final. E aí tem lá no geral a avaliação da biodisponibilidade, que não necessariamente é uma avaliação, pode ser, não necessariamente é uma avaliação biológica, né? A avaliação da biodisponibilidade pode ser simplesmente química, né? Então não reflete nada o estudo, os objetivos. E há uma última questão que eu acho que vocês até destacam, né, relacionada a essa figura, vocês destacam como uma coisa importante, isso é muito legal que vocês tenham tido a sensibilidade de destacar isso como uma coisa importante, é o padrão de diversidade, riqueza, né? Ou seja, de alterações da estrutura da comunidade bentônica em águas de transição, as águas estuarinas, água que não é nem salgada nem doce, é água salobra ali, uma mistura de dois ambientes. E isso faz com que se reduza mesmo, né, a riqueza, a diversidade, faz com que haja uma dominância de espécies. Vocês destacam o problema, mas não dão qualquer solução para ele. Então, eu fiquei esperando, falei, agora eles vão falar qual que é a solução para isso, agora eles vão falar, não, foi discutido, isso é um problema muito sério, a gente pode se confundir, não sei o quê. Não, mas vocês adotam quase como premissa que, no caso do estudo de vocês, a alteração da estrutura da comunidade é por causa da contaminação e não por causa desse padrão natural aqui, né, que vocês mesmo destacam. Então, não necessariamente é por causa da contaminação que você vai ter naquelas regiões do Rio Quilombo e do Rio da Onça,
uma diminuição da diversidade, um aumento da dominância, ou seja, aqueles parâmetros de uma comunidade estressada, né, comunidade bentônica estressada, ela não necessariamente vai estar estressada por causa da contaminação. Pode ser um fator meramente natural de ser uma água de transição. E como resolve esse problema, afinal? Obviamente, através da integração das linhas de evidência. Então, vocês tinham que mostrar quais eram os elementos das outras linhas de evidência que mostrariam que o padrão de diminuição de diversidade, riqueza de espécies, aumento de dominância naquelas águas de transição são relacionadas à contaminação e não relacionadas a este padrão aqui, que é o padrão natural, né, dessas características em águas de transição. Obviamente, quem vai indicar isso são as outras linhas de evidência. Se houver toxicidade, se houver aumento da contaminação, você junta evidências para dizer que aquela alteração da estrutura da comunidade bentônica é causado pela contaminação e pela toxicidade, e não por um fenômeno natural. Então, faltou só, né, apresentar a solução para um problema que vocês, de forma muito, enfim, pertinente, destacam, né, no projeto de vocês. Mas estão de parabéns, muito bom trabalho, gostei bastante. Então, só deixo aqui meus parabéns e espero encontrá-los em módulos mais para frente. Boas férias aí para vocês, valeu!